Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e toda quarta-feira você assiste a um novo episódio do ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Bom, antes de chamar minha convidada, eu quero te convidar para você se inscrever no canal A Serviços da Administração, deixar seu like, seu comentário. Se você estiver nos ouvindo no Spotify e ainda não nos segue, aproveita, siga o perfil do CRA São Paulo no Spotify e também nas redes sociais. Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre a gestão no setor energético e para essa conversa eu tenho o prazer de receber a administradora pernambucana, atual diretora executiva financeira e administrativa da holding de tecnologia New Wave, conselheira de administração e fiscal de diversas empresas, além de ter sido a primeira CFO e RI da Eletrobras, hoje privatizada, mas que na época era uma das maiores estatais da América Latina. Eu tenho o prazer de receber a Elvira Cavalcante Presta. Tudo bem, Elvira? Seja muito bem-vinda. Olá, Maria Rita, muito obrigada pelo convite. É um enorme prazer fazer parte hoje aqui do podcast, principalmente por ser administradora e poder contribuir para o CRA São Paulo. Para a gente é um prazer tê-la aqui, não só pela sua trajetória, mas também por saber que você é uma administradora registrada, o que nos dá muito orgulho. E para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o início da sua carreira. Eu sei que você começou como trainee na Brahma, assumiu vários cargos depois, gente, na área financeira de importantes empresas privadas, até chegar à Eletrobras. Então, conta para a gente como é que foi, né, seus primeiros passos profissionais até se tornar CFO na Eletrobras. Perfeito. Bom, como você já falou, eu sou pernambucana, né? Sou de Recife, o meu sotaque não nega, né? Todo mundo sempre me pergunta de onde eu venho. Eu estudei administração, é interessante lembrar, assim, do passado, porque já tem muito tempo, né? Eu já tenho mais de 30 anos de formada, mas eu venho de uma família de funcionários públicos, e meu pai tinha como sonho que eu fizesse um concurso público, né? Porque ele, minha mãe, minha irmã, enfim, muita gente da família, e eu não queria. E eu acabei escolhendo o curso de administração, me interessei muito e gostava desse ambiente de empresa, sempre mais inclinada para a empresa privada. E eu vim de uma época que a gente não tinha podcast, né? A internet mal existia, não tinha rede social, era uma época que realmente a gente precisava ler, estudar, ir para a faculdade, né? E quando eu me formei, foi o ano em que a Brahma fez o primeiro programa de trainees, também era uma novidade naquela época, né? Hoje em dia é uma coisa super comum, mas naquela época era uma novidade. Então eu ingressei, eu fui selecionada lá no Nordeste e foi assim que começou a minha carreira. E o curso de administração, ele dá essa visão geral, e o programa de trainee também tem esse aspecto generalista, né? De você participar de várias atividades dentro da empresa. Eu não era de finanças na origem, né? Eu nem sabia o que eu queria, né? Quando você se forma, você não tem nem essa experiência. Então eu fui trabalhar na Brahma, onde eu fiquei por aproximadamente 9 anos, a maior parte deles lá em Recife, mas eu já queria crescer e ter oportunidade em outras cidades e tal, e a sede da empresa era em São Paulo, na verdade na origem era Rio de Janeiro, mas depois veio para São Paulo, e eu então pedi uma transferência, vim para São Paulo. A essa altura eu já estava atuando numa área financeira, mas eu ainda estava numa fase inicial de carreira, obviamente não era C-Level. Vim para São Paulo, e no ano em que houve a fusão com a Antártica, que deu origem à Ambev, eu tomei a decisão de sair, que foi talvez a primeira decisão, talvez a segunda mais difícil assim na minha carreira lá no passado. A primeira foi tomar a decisão de sair de Recife, né? Vim morar sozinha em São Paulo e tal. E depois, quando eu decidi sair da Brahma, que era uma empresa que eu gostava muito e que era uma empresa já muito bem sucedida e muito conhecida no mercado, mas eu queria conhecer outros setores da economia. E eu estou falando olha, quando eu entrei na Brahma foi em 1990 e quando eu saí da Brahma foi 2000, então, 99, 2000. Então, era um ambiente ainda, a gente fala que ainda hoje o mundo corporativo é muito machista, você imagina isso 25 anos atrás numa empresa de bebidas, né? Então, eu não via perspectiva de crescimento
né, para chegar a um cargo C-level na antiga Brahma. E daí eu decidi sair. Então, eu passei por várias outras empresas. Então, antes de chegar na Eletrobras, eu mudei de setores e de empresas algumas vezes, passei por telecom, morei em Brasília 2 anos, depois ingressei no setor de ferrovia, de carga, fui morar no sul do Brasil, de lá ainda fui morar um período fora, então fiquei 4 anos nessa ferrovia, depois eu ingressei no setor elétrico, que é o setor que eu mais conheço, então eu vim morar no Rio de Janeiro há cerca de 20 anos, entrei na Light, a concessionária do Rio, foi minha primeira experiência no setor elétrico, depois eu voltei para o setor ferroviário, uma outra ferrovia, a MRS Logística, estou tentando fazer um resumão, para não entrar em detalhe, e depois eu passei pela Neoenergia, outra companhia do setor elétrico de grande porte, e depois de mais ou menos 25 anos de experiências diferentes no setor privado, eu tive um convite para integrar o Conselho de Administração da Eletrobras, que na época era estatal, mas isso a gente pode falar melhor mais na frente. Com certeza, a gente está aqui situando um pouco você que não conhece, né, a Elvira, não sabe um pouco da carreira dela, a gente vai tentar trazer essa trajetória, que é uma trajetória muito inspiradora, e ainda falando sobre, né, o passo a passo da construção da sua carreira. Você hoje está, como eu te apresentei, diretora financeira e administrativa da New Wave, que é uma empresa que trabalha com sustentabilidade e tecnologia. Conta para a gente como é que foi mais essa mudança, né, de cenário, você saindo do cenário energético e indo agora para o cenário minero-metalúrgico, né, assim que fala? É isso mesmo. Como é que está sendo isso? Como é que foi isso? Como é que você se prepara, inclusive, para essas novas possibilidades que surgem, né, para a sua carreira? Então, como eu até falei nesse breve resumo que eu fiz da minha carreira, mudança de setor foi algo que aconteceu algumas vezes na minha carreira, né? Porque eu iniciei, nem estou falando de estágio, né? Já quando eu me formei, que eu ingressei na antiga Brahma, era uma cervejaria. Depois eu passei por uma empresa de telecom. Depois eu passei por duas empresas de ferrovia de carga. E passei por 3 empresas do setor elétrico. Então, em vários momentos da minha carreira, eu me deparei com essa possibilidade, né, de não só de mudar de empresa, mas mudar de setor, e agora não está sendo diferente. São convites que surgem, às vezes alguém te recomenda, e para mim não tem muito, assim, não tem uma fórmula mágica. Você tem que estudar, você tem que aprender sobre o novo setor, né? Cada vez que a gente muda, é um desafio, porque você não conhece o setor, você não conhece, às vezes, o jargão, né? Cada setor tem o seu jargão técnico, né? Tem expressões. Se forem setores regulados, você tem que entender da regulação, você precisa entender a dinâmica da competição, enfim, como é que aquele setor ganha dinheiro, quais são os desafios, e dessa vez não está sendo diferente, né? Eu acabei recebendo esse convite, eu estava atuando majoritariamente em conselhos e não estava atuando como CFO, né, desde que eu saí da Eletrobras há mais ou menos 2 anos e meio, e eu recebi um convite, achei o projeto muito interessante, ela é uma empresa relativamente nova, é uma empresa que tem 5 anos, mais ou menos, de existência, ela ainda é uma empresa pré-operacional, mas é uma empresa de tecnologia, e ela vem desenvolvendo tecnologias inovadoras e bastante disruptivas para tratar resíduos do setor de mineração. Então, sim, tem vertentes ligadas ao alumínio, que é uma rota que gera um resíduo que é da bauxita, né, do processo de fabricação do alumínio. Então, existem outras tecnologias sendo desenvolvidas, envolvendo níquel, envolvendo, enfim, outros minerais, e eu achei o projeto muito interessante, porque ele está relacionado à transição energética, ele está relacionado a lidar com sustentabilidade, a trazer soluções em que você trata rejeitos e consegue transformá-los em produtos, em subprodutos comercializáveis. Então, é uma geração de valor, né, uma possibilidade de geração de valor muito grande. Bom, a gente sabe que, infelizmente, no setor energético brasileiro, a gente vê a maioria dos cargos de liderança ainda ocupados por homens, né? A gente sabe que a participação feminina na liderança ainda é muito pequena em vários setores, e nesse setor não seria diferente. Eu gostaria de saber como você se preparou também para assumir uma das posições mais estratégicas de uma empresa, que é a de CFO,
e também como você driblou situações que poderiam até te derrubar no sentido de não te dar total liberdade para você construir a sua carreira, como você construiu? Olha, essa questão da representatividade feminina, né, na alta liderança, ela não é só no setor elétrico, né, no setor de energia. Infelizmente, essa é a realidade ainda na maioria dos setores, né? A gente ainda vê poucas mulheres, basta você olhar companhias abertas no Brasil. Quantas empresas têm uma mulher como CEO ou uma mulher como CFO e mulheres nos conselhos de administração? Então, infelizmente, essa ainda é uma realidade do mercado, apesar de que nós já estamos em 2026, né? No meu caso, eu diria o seguinte, a carreira ela vai sendo construída ao longo do tempo, né? É claro que quando eu comecei, isso era muito pior do que é hoje, quer dizer, se hoje a gente reclama que ainda tem poucas mulheres e tal, no passado aí é que não tinha mesmo, né? E muita coisa que hoje a gente acho que tem uma preocupação maior com comportamentos, no passado não tinha. Então, a gente mulheres da minha geração, né, que começaram lá atrás, a gente escutou coisas e presenciou cenas e ouviu, né, certos comentários que hoje seriam um motivo de assédio Sim. moral, dariam, enfim, processos na justiça, tudo isso. Então, eu vim dessa realidade. Mas eu acho que eu sempre tive tanto foco em fazer o que tinha que ser feito, em trabalhar, em estudar, em me dedicar, e, enfim, galgar as posições, que eu procurava ignorar essas coisas, e também quando houve situações no passado em que eu me senti sendo preterida ou sendo tratada de forma injusta, eu também sempre verbalizei, eu nunca fui muito de ficar assim, levando desaforo para casa, né? É aí que entra a sua frase, a carreira é sua e você não deve deixá-la na mão de outra pessoa. Bem, porque eu sempre pensei que, no fundo, é isso mesmo, a carreira é sua. Então, se você for um profissional acomodado, as coisas também não vão acontecer. Eu acho que é muito. Muitas vezes as pessoas têm essa ilusão de que, assim, não, se eu trabalhar aqui, o meu chefe vai ver, se eu estiver fazendo um bom trabalho, as pessoas vão me promover, eu vou ser convidada para isso, para aquilo. Necessariamente, as empresas são muito grandes, tem muita gente, tem muita competição, e é importante você tomar as rédeas da sua carreira, você demonstrar o interesse, você tomar a iniciativa, você buscar o aprendizado. Quantas vezes no passado, na minha carreira, eu escutava de pessoas assim, eu não falo inglês porque a empresa não paga o meu curso. Tá bom, mas então paga você. Deixa de gastar dinheiro, às vezes, com bobagem, com coisa supérflua, economiza um pouco e vai fazer um curso, Sim. porque isso vai fazer diferença na sua carreira. Quem está perdendo é você, não é a empresa. Então, esse tipo de comportamento que, infelizmente, eu acho que até hoje a gente ainda vê, por isso que eu sempre falo que se você tem realmente essa ambição de crescer na carreira, porque também não tem gente que não tem, também não tem que não problema quer. nenhum, não tem errado, tem lugar para todo mundo. E quando você olha numa empresa na tradicional visão hierárquica, é claro que aqui em cima no C-level são poucas posições, então nem todo mundo quer chegar a uma posição de C-level. E está tudo certo, porque a gente precisa de pessoas em todas as posições. Claro. Agora, se você é uma pessoa que quer um crescimento, você tem que cuidar da sua carreira, isso eu sempre falo. Mas, e aí, só concluindo a sua pergunta anterior, no caso de ter chegado à posição de CFO, foi uma construção ao longo do tempo, né? Essas coisas é como quando a gente fala de investir, né? Ninguém fica rico da noite para o dia, né? Essa coisa vem ao longo de anos e anos e anos de investimento, né? De você deixar os juros compostos trabalharem a seu favor. E na carreira não é diferente. A cada empresa que você muda, cada setor novo, cada curso que você faz, cada livro que você lê, enfim, cada desafio que você assume, vai te tornando um profissional melhor, mais experiente, mais preparado, e uma hora a oportunidade surge e você está preparado. Depois de quantos anos você chegou à cadeira de CFO? Olha, a minha primeira posição de C-level foi quando eu fui para a Argentina, ainda eu não era estatutária, mas eu já tinha um cargo de diretoria, isso tem 20 e poucos anos, então, na época eu tinha uns 35 anos, talvez, alguma coisa assim,
hoje eu tenho 57, eu devia ter uns 35 Sim. anos, mais ou menos, quando eu fui para essa posição, e quando eu cheguei à posição, aí já em posições estatutárias, eu já foi mais na frente, eu devia ter uns 40 e talvez uns 42 anos quando eu cheguei na posição estatutária. Em geral, acho que homens chegam mais rápido, né? Porque as carreiras masculinas costumam Por que será ser... isso? O que é que você pensa sobre isso? Primeiro porque a gente vive num mundo predominantemente, né, masculino, né, no mundo corporativo. E também, até ligado a isso, você tem... se exige mais da mulher do que do homem, essa é uma realidade. Sim. Então, o homem, ele demonstra potencial, ele já alçado ao cargo. A mulher não, ela tem que demonstrar que ela tem que já ter se provado, então ela já tem que ter executado alguma coisa, já tem que ter feito alguma coisa que deu certo para ela ser considerada. Então, o tratamento é diferente. Então, as empresas dão mais oportunidades para os homens que para as mulheres. Por conta disso também, muitas mulheres, elas nem almejam, porque como elas não veem o exemplo feminino, elas acham que aquilo não é possível. Então, eu acho que junta essas coisas todas. E os homens, até porque o ambiente favorece, né? A maioria são homens, a maioria de quem toma a decisão também todos são homens. Então, os homens, eles são mais, eu diria, mais ousados, né? Assim, ele não tem aquela preocupação de que tem que estar 100% preparado para assumir alguma coisa. Já a mulher não, a mulher, ela, por saber que ela vai ser mais julgada, por saber que ela vai ser mais cobrada, em geral, ela quer se preparar muito mais para poder assumir alguma coisa, e com isso, às vezes, ela também perde oportunidades. Com certeza. Bom, Elvira, conta pra gente quais foram as principais diferenças que você vivenciou entre os setores públicos e privados. O que é que você traz pra gente? São mundos completamente diferentes. É muito diferente. O setor privado, ele tem uma agilidade, né, de um processo decisório, dependendo da empresa, você também tem um grau de informalidade maior, você tem, também depende da empresa, claro, mas você, em geral, tem mais autonomia para lidar com os recursos, sejam recursos humanos, seja o orçamento. Quando você vai para uma empresa de economia mista, que foi o meu caso, né, que é uma estatal, e que, na verdade, faz parte do que a gente chama de administração indireta, né, porque não é um órgão de governo exatamente, mas é uma empresa estatal, ela também tem que se sujeitar a muitos regramentos. Então, quando você vem do setor privado, você desconhece aquele funcionamento. Então, isso foi o que aconteceu comigo. Quando eu entrei na empresa, eu não sabia de uma série de assim, normas, leis, decretos, né, que se aplicam exclusivamente às empresas estatais. Então, a empresa estatal ela é subordinada a um ministério supervisor, no caso da Eletrobras, quando era estatal, né, hoje não mais, ela se reportava ao Ministério de Minas e Energia, existe uma secretaria de estatais, que eu nem sabia que isso existia até entrar numa estatal, né? Então, existem os órgãos de controle, né, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União. Então, o ambiente de uma empresa estatal, comparado com uma empresa privada, ele é muito mais moroso por conta de precisar atender a todos esses órgãos, o que também é importante, porque afinal a gente está falando de dinheiro público, né? Então, é uma governança mais complexa. Mas isso tira muito da competitividade da empresa, porque ela acaba sendo lenta para conseguir cumprir esse rito legal todo, né? E uma outra questão que eu vi, né, e principalmente porque eu fui para a Eletrobras pós-Lava Jato, pós aqueles escândalos, pós a lei das estatais, também você sempre vai ter um risco de interferência política, um risco de má alocação de capital, até porque há pessoas que não necessariamente estão preparadas para aqueles cargos, caso elas tenham sido puramente indicações políticas, e esse troca-troca, isso a gente vê até hoje nas empresas estatais, isso é muito negativo para as empresas, você vê grandes estatais em que praticamente a cada 1 ano e meio se troca o presidente. Como é que você pode ter empresas tão grandes e tão complexas, como é que você pode ter processos decisórios, né, robustos e uma estratégia
de longo prazo claramente definida, se a cada ano, um ano e meio, no máximo 2 anos, você troca CEO, aí troca vários outros diretores, enfim, então são diferenças muito grandes. Mas também tem coisas muito positivas, né? Porque às vezes a gente vem do setor privado com uma visão distorcida, né? E o que eu encontrei, tanto no governo federal, nos órgãos que eu lidei, né? Dei aqui alguns exemplos, né, o próprio Ministério da Economia, Ministério de Energia, BNDES, Advocacia Geral da União, Tribunal de Contas, como também na Eletrobras estatal, muita gente preparada, pessoal concursado, um pessoal com nível de qualificação muito alta, pessoas muito dedicadas à empresa, um corpo técnico realmente de excelência. O problema é que, como não tem as ferramentas de gestão do setor privado e mais esses riscos que eu falei, essas coisas acabam atrapalhando o dia a dia. E a parte, principalmente de recursos humanos, né, de gente, ela é muito difícil no estatal, porque é tudo muito engessado, você não tem os instrumentos que você tem numa empresa privada, de dar determinadas recompensas, de você premiar aquele que se destaca. O modelo estatal, ele preconiza muito de que todo mundo é igual, que todo mundo faz tudo da mesma forma, e a gente sabe que isso não é verdade. Sempre tem aquele que trabalha muito mais, que entrega mais, e muitas vezes esse sistema ele é perverso, porque ele não remunera da forma que eu, pelo menos, entendo que seria mais justa. E acaba até fazendo com que esse colaborador que entrega mais, que se dedique mais, pise no freio, né? Acabe não se tornando mais assim. Tem esses casos e tem outros que não pisam no freio, porque são pessoas realmente comprometidas e tal, mas que se sentem injustiçadas. Com certeza. Eu via isso quando eu era da empresa estatal. Eu tinha profissionais lá brilhantes, preparadíssimos, que trabalhavam muito, e muitas vezes eles vinham se queixar, e eu falava assim, olha, eu entendo o que você está dizendo, mas infelizmente isso é estatal. Se fosse, isso até eu acho que em muitos momentos até ajudou que algumas pessoas começassem a mudar a mente e a entender que não necessariamente a privatização seria algo negativo, porque nesses casos desses profissionais de destaque, e a maioria desses que, pelo menos os que eu convivi, eles estão todos lá hoje na empresa privada, e em cargos muito melhores e com uma remuneração muito mais condizente com a entrega e a qualidade do trabalho deles. E lá no passado eu explicava isso, eu dizia, olha, eu concordo totalmente que o seu salário, a sua remuneração está inadequada, mas infelizmente aqui é uma estatal, a gente tem que seguir todas as regras, e a regra não permite mudar. Bom, a gente vai falar agora com a Elvira sobre um assunto que eu vou colocar como talvez um legado que você tenha deixado, talvez um dos seus trabalhos que você mais, um dos seus projetos que você mais se orgulhe, que é a relação da capitalização da Eletrobras, né? A gente teve aqui uma operação de mais de 33 bilhões de reais. Eu gostaria até que a Elvira contasse para a gente um pouco sobre esse cenário. É sim um projeto que você se orgulha? Sem dúvida. Seria um dos seus legados profissionais? Sem dúvida. Foi de toda a minha carreira, foi de longe o projeto mais relevante, né? E que me dá muito orgulho de ter feito parte, né? Ter sido uma das líderes. E aí, de forma assim resumida, porque é um assunto muito complexo, isso dá um podcast inteiro, né, só para falar da privatização, mas como eu falei aqui no início, eu construí minha carreira no setor privado, e como é que eu entrei na Eletrobras? Lá nos anos, em 2016, quando o Temer assumiu, né, o governo, acho que ele assumiu ainda em 15, mas enfim, 16, saiu a lei das estatais, que foi digamos, uma forma como o governo também encontrou de resgatar a credibilidade até do país e das instituições, após tudo que a gente ouviu, né, por conta da Lava Jato. Então, quando houve a lei das estatais, que foi em junho de 2016, essa lei, ela definiu uma série de pré-requisitos para a governança das empresas estatais, 100% estatais ou economia mista, que envolve critérios de escolha dos conselheiros de administração, dos diretores,
tem várias outras coisas, mas eu estou focando na governança em si, porque a lei ela é muito mais ampla. E as empresas, então, tinham um prazo para se adequar, elas precisavam ter membros independentes, tinha necessidade de ter comitê de auditoria, havia vedações também para evitar justamente as questões do passado, das indicações políticas e tudo isso. Então, a Eletrobras, assim como a Petrobras na época, Banco do Brasil e diversas outras estatais, elas tiveram uma transformação muito grande a partir de meados de 2016 em diante, com essa troca do C-Level e do Conselho de Administração, e na Eletrobras da mesma forma. E no final de 17, mais ou menos, eles começaram a me chamar porque eles precisavam ainda trazer alguns nomes de fora para cumprir a lei, que exigia um número mínimo de membros independentes, e precisavam criar um comitê de auditoria. Eu já tinha um background de setor elétrico, que eu já tinha sido da Light e da Neoenergia, né, no passado, não era relacionado ao governo, porque eu não trabalhava para o governo federal, então eu podia ser pela lei, né, considerado independente, e assim o meu nome acabou surgindo e eu fui eleita pelos minoritários, numa eleição separada, conforme determina o estatuto da empresa, e eu entrei assim como conselheira de administração em 2018, e integrei também o comitê de auditoria e riscos. Posso te falar, não foi um movimento planejado, eu nunca pensei que um dia eu iria para o estatal, mas às vezes as oportunidades surgem, né? E eu já pensava em ser conselheira, já tinha feito alguns cursos, né? Inclusive do IBGC, estava começando outro curso na Sampol, e surgiu a oportunidade, e quando ela surge, você não vai recusar, Claro. Ainda mais sendo uma empresa, como você disse aqui no início, era uma das maiores estatais da América Latina, né? Era a maior empresa, ainda é a maior empresa do setor. Então, foi assim que eu ingressei na Eletrobras, e comecei a ver as dificuldades de trabalhar numa estatal, com tudo isso que eu falei enfim, da burocracia e tal. No ano seguinte, eu recebi um convite para ser CFO da empresa, fruto da forma como eu me dediquei, como eu encarei o trabalho no conselho, já estava bastante envolvida, e eu aceitei. Então, eu renunciei ao conselho de administração, em 2019 eu assumi como CFO IRI. E na época eu me lembro que vários dos meus colegas do setor privado diziam que eu tinha enlouquecido, né, porque as pessoas diziam assim, que não entendiam o meu movimento, né, de entrar no estatal, porque você tem muito risco, né, na pessoa física, né, por conta dos processos, de toda essa questão dos órgãos de controle, tudo isso, empresa de capital aberto, muito grande, a remuneração do estatal também é inferior ao setor privado, enfim, tinham todos esses pontos, mas eu gostei muito da empresa, era uma empresa muito grande, e eu me engajei no projeto, e depois que eu ingressei, comecei a ver essas oportunidade de melhorar a empresa ainda como estatal, tanto que quando nós chegamos, o grupo que chegou antes de mim, depois quando eu entrei, nós tínhamos um grupo que veio do setor privado e outros do governo, mas dentro dos requisitos da lei, a gente encontrou uma empresa que ela vinha de uma crise muito grave, em parte pelos problemas da Lava Jato, que a Eletrobras também tinha sido afetada no passado, mas também por decisões equivocadas, enfim, mudança de regulamentação lá no passado, e a empresa, quando o novo grupo chegou em final de 16, a empresa, ela tinha prejuízo, ela era uma estatal dependente da União, ela estava extremamente desvalorizada na Bolsa, para você ter uma ideia, a empresa valia na final de 2015, ou seja, 10 anos atrás, ela valia 9 bi na Bolsa, hoje a Eletrobras vale 125 bilhões de reais, então veja o que foi a construção de valor, e a gente assumiu a empresa com toda essa crise, e nós começamos a trazer, digamos, metodologias e a forma de gerir uma empresa com responsabilidade. A gente é um grupo, né, evidentemente que éramos vários, né, tanto no conselho de administração como na diretoria executiva, e então nós tivemos uma série de medidas de redução de custo, de desalavancar a companhia, então alienar algumas participações minoritárias em ativos menos estratégicos para reduzir o endividamento, a empresa deixou de ser um estatal dependente da União, recuperamos margens, tinha muitas obras atrasadas, principalmente de transmissão, muito capex, né, que estava atrasado, a gente colocou as obras em dia, nós fizemos planos de demissão voluntária para ir reduzindo, porque como muitas estatais, a empresa estava inchada, enfim, foi uma série de coisas, e ultrapassamos a pandemia, então, assim, foram momentos muito difíceis. O CEO da época depois saiu para trabalhar numa outra empresa, o mercado achava que a privatização não ia sair, o processo de privatização em si é muito burocrático, muito complexo, tem que ter uma lei aprovada no Congresso Nacional,
todo esse rito foi obedecido, e quando nós finalmente lançamos a oferta pública, que foi em maio de 2022, a empresa já valia na Bolsa 70 bi, ela ainda era estatal, mas a gente tinha trazido uma empresa que valia 9 bi para 70 bi num período aí de 4 anos, 3, 4 anos com esse trabalho, né? A lei da privatização da Eletrobras, ela foi aprovada em julho de 2021, e nós tivemos aí praticamente 6 meses para preparar tudo, que foi um período recorde. Isso envolvia uma força-tarefa com muita gente, tinha uma liderança do BNDES na parte de representar o governo, a União, como diz a lei, né, porque existe uma lei de desestatização no Brasil, uma lei lá dos anos 90, que define todo esse rito. O BNDES, então, contratava os due diligence, todos os assessores, fazia a modelagem, e do nosso lado da empresa, nós tínhamos que preparar todas as notas técnicas, contratar o sindicato de bancos, os nossos auditores, os nossos advogados. Então, realmente foi um trabalho hercúleo, eu posso dizer. Quem viveu conosco naquela época sabe do que eu estou falando. A gente tinha reuniões praticamente diárias, né, com o governo, enfim, BNDES, com os órgãos, tínhamos que seguir todo o rito legal, fazer audiência pública, enfim, foi um processo muito complexo, mas também muito público. A lei em si, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional em junho de 2021. E aí, em julho, foi quando o presidente da República da época, que era o Bolsonaro, sancionou a lei, né? Então, a partir dali, o processo pôde começar, e o BNDES foi, então, como também diz a lei de desestatização, colocado nessa posição de organizar o processo pelo controlador, porque era a União que queria privatizar a companhia, e nós levamos, então, basicamente, a partir de julho até o final do ano, até dezembro, preparando toda a documentação, que é um processo muito complexo, mas como a gente não tem tempo aqui, eu não vou poder explicar, porque é necessário fazer uma convocação de uma assembleia, era uma companhia já aberta, tanto que muita gente fala erradamente que foi um IPO, não foi um IPO, a empresa já era capital aberto, foi um follow-on, que é uma oferta de quando a empresa já é capital aberto. E nós tínhamos que convocar essa assembleia com 30 dias de antecedência, porque é uma companhia aberta, e os acionistas queriam decidir se aprovavam ou não as condições da privatização, que foi resultado da modelagem do BNDES. Então, tudo isso ficou pronto até final de dezembro, mais ou menos. A gente teve resolução saindo 30 de dezembro, assim, 22 de dezembro, perto do Natal, foi realmente muito pesado. E aí, em janeiro, a gente convocou a Assembleia aconteceu em fevereiro, eu presidi, é até uma data fácil de lembrar, porque foi 22 de 2022. Eu presidi essa Assembleia, foi uma Assembleia muito difícil, ela durou quase 9 horas, ela tinha 12 itens na ordem do dia, né, na pauta, que detalhavam a lei, né, nas questões da privatização, e todos os itens tinham que ser aprovados, bastava um deles não ser aprovado, a privatização não sairia, e toda essa aprovação que acabou acontecendo nessa Assembleia, ela seria aprovada, mas sem nenhum efeito prático, porque ainda faltava ao Tribunal de Contas da aprovação final, que acabou acontecendo só no início de maio, e a gente só tornaria isso eficaz quando fizesse a oferta pública, porque você ainda poderia correr o risco de não ter uma janela, do investidor não ter apetite, enfim. Então, tudo que foi aprovado naquela Assembleia ficou, digamos, on hold ali, guardado, para se a privatização viesse a ser efetivada, tudo aquilo ali passaria a vigorar. Foi assim que funcionou. E aí, nós tivemos que fazer todo um investment education, porque o volume era muito grande, a gente não sabia que ia dar, no total foram 33 bilhões e 700 milhões de reais, foi a segunda maior oferta na história da Bolsa Brasileira até hoje, e no ano de 2022 ela foi a terceira maior oferta do mundo, então foi uma oferta realmente muito relevante. E a privatização, ela envolvia uma série de
pré-requisitos determinados em lei. Então, o governo federal, na época, ele controlava a companhia entre participações diretas e indiretas com cerca de 72% das ON, que são as ações com ações com direito a voto, e a lei dizia que essa participação do governo tinha que ser reduzida para no máximo de 45%, então isso era um condicionante. A empresa ia renovar 22 concessões de usinas hidrelétricas, e para isso ela teria que pagar uma outorga. Na época, na lei, tinha sido estimado que no mínimo isso ia dar 22 bilhões, depois esse cálculo foi aprimorado, acabou sendo mais, foi em torno de 26, 27 bilhões. Então, a oferta não poderia ser menor do que 22 bilhões. Tinha um preço mínimo que não era conhecido, porque isso também está na lei, enfim, outros pré-requisitos. Então, foi uma oferta muito complexa, a gente precisava atrair investidor estrangeiro também, então tivemos que fazer roadshows. Como a gente ainda estava em pandemia, a gente não podia viajar. Isso, de certa forma, facilitou, porque online você faz uma reunião atrás da outra, você não tem a logística de pegar um avião e se deslocar, principalmente para o exterior, então a gente conseguiu falar com muita gente, e no final a oferta foi lançada, então logo o Tribunal de Contas deu todas as aprovações, então foi um processo, como eu estava dizendo, foi um processo muito complexo, mas também que teve muita publicidade regulatória, né? Então, tudo que eu estou falando aqui é público, está lá no site da Eletrobras, está no site, agora a Axia, né? Está no site do BNDES, então, enfim, tem prospecto, mas é um processo realmente difícil, né? Quem não acompanhou de perto tem um pouco de dificuldade de entender. Vale a pena até fazer um livro sobre esse momento. Já pensou sobre isso? Olha, eu sou tão cobrada para fazer esse livro, já me pediram, muita gente já me deu essa sugestão. Eu confesso que eu acho que eu não parei por preguiça mesmo de sentar para escrever, porque dá trabalho. E eu estou ocupada, eu não paro. Então, quais são os conselhos? Agora, como a gente já falou, eu voltei a ser executiva nessa empresa, então estou sempre ocupada com tanta coisa que eu vou deixando. Mais lá pra frente, eu vou deixando esse projeto para lá, mas eu preciso realmente sentar e ter a disciplina de escrever esse livro. Com certeza vai ser um sucesso. Olha o que eu estou te dizendo. Tomara. Bom, gente, vamos falar agora sobre o mercado energético brasileiro. A gente sabe que o Brasil é conhecido como uma potência verde, e eu gostaria de saber, Delvira, o que é que isso significa, né? O nosso país ser considerado uma potência verde, e também como que as tecnologias podem ajudar o nosso país a se tornar cada vez mais potente nesse quesito. É verdade. O Brasil, ele tem uma matriz... Aí eu vou falar, porque quando a gente fala de energia, isso inclui o petróleo, né? E quando a gente fala de energia elétrica, aí a gente está tirando a parte de óleo e gás, né? Então, quando a gente fala da matriz elétrica brasileira, ela é uma matriz que ela é motivo, eu acho que, de inveja de muitos países do mundo, porque o Brasil, a gente sempre fala que a gente é abençoado por Deus, né? Então nós temos um país que tem recursos naturais abundantes, diferentemente de muitos países que ainda dependem fortemente, por exemplo, de carvão, né? O carvão ainda é uma fonte importante para a geração de energia em muitos países, né? O Brasil praticamente não tem carvão, a gente tem uma quantidade muito pequena lá no sul do Brasil, basicamente. Então, o Brasil ele tem uma matriz predominantemente hídrica, ela já foi muito maior, mas hoje ainda deve estar entre 55% e 60% da matriz elétrica é hidráulica, já foi muito mais. O Brasil investiu muito nos últimos 20 anos em diversificar as suas fontes, até por conta do racionamento que a gente teve lá no início dos anos 2000. Então, o Brasil hoje tem fontes eólicas, solares, temos térmicas a gás, temos biomassa, grandes hidrelétricas, também temos pequenas centrais hidrelétricas, temos alguma coisa de nuclear, é muito pouco, mas também temos. Então, o Brasil tem uma matriz que ela é hoje mais de 80% e provavelmente 88% de uma matriz renovável, né? E de uma matriz limpa. Então, enquanto muitos países estão fazendo um esforço enorme para alcançar metas em 2030, outros só em 2050, a gente já tem essa posição. Então, por isso que a gente é essa potência verde. Você vê até na parte do combustível fóssil mesmo, o Brasil desenvolveu lá o pró-álcool lá no passado, então carro híbrido aqui, a gente hoje está falando de híbrido com a eletrificação, mas o Brasil já tem carro hídrico desde, sei lá, anos 80, 90, então o Brasil tem realmente esse potencial. E o mundo
hoje, ele está se movendo para mais eletrificação. Há uma preocupação, embora hoje até com os movimentos, principalmente com o governo americano, de voltar a dar muita atenção para o combustível fóssil, mas é uma questão de transição que vai acontecer em algum momento, né? E a gente tem visto aqui no Brasil, por exemplo, o fenômeno dos carros elétricos, né? Tem mostrado que o mundo está buscando a eletrificação. E tem um outro grande consumidor hoje, que são os data centers. Toda essa questão de inteligência artificial, os data centers que lidam, né, com essas novas tecnologias, eles requerem um volume colossal de energia para poder gerar com aquela rapidez que todo mundo que já usou em alguma ferramenta sabe do que eu estou falando. Então, o setor hoje é muito promissor. Agora, o setor também tem suas complexidades, ele é um setor muito regulado. A regulação, ela não acompanhou a velocidade da transformação dessa matriz, então quem acompanha mais de perto o setor elétrico vê que hoje a gente está passando por enormes problemas, então tem um excesso de energia renovável, aí começa a congestionar as linhas de transmissão, porque quando você olha o Brasil é um país de dimensões continentais, e onde há maior incidência da insolação, né, do sol e também dos ventos, principalmente o Nordeste, nós duas aqui que somos nordestinas, principalmente o Nordeste, mas o grande mercado consumidor é no Sudeste, então não adianta você gerar toda a energia lá no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Ceará, se o consumo está aqui, então isso tem que vir pelas linhas de transmissão, então isso começou a gerar uma situação que hoje o Nordeste brasileiro, ele exporta energia, enquanto no passado ele importava, então esse é um exemplo, houve muitos subsídios, uma concessão que passou talvez do ponto, então isso distorceu preços. Está tendo uma coisa que no jargão do setor elétrico é chamado de curtailment, que é corte de geração. Está se gerando tanta energia solar, e a energia solar, por razões óbvias, é durante o dia, né, no horário em que o sol incide, e ela está gerando um volume excessivo, além do que a demanda tem. E como a gente ainda não tem tecnologias que consigam armazenar essa energia, na verdade já existe, que é o que chama BESS, que é uma sigla em inglês, que é sistema de bateria, isso ainda está em desenvolvimento e ainda não está regulado. Então, a gente está vivendo, digamos, meio que uma tempestade perfeita. A gente está com um excesso de energia renovável, que aí gera nos horários em que não há tanta demanda. A gente está com preços distorcidos, tem muita judicialização, porque muitas empresas, elas investiram pesado nessa agenda, numa época em que os preços de energia estavam altos e a taxa de juros do país estava muito baixa. Esse cenário acabou se invertendo, a taxa de juros subiu muito, né, no pós-pandemia, e muitas empresas se viram em dificuldades financeiras. Então, hoje a gente está vivendo, eu diria, um imbróglio regulatório que tem muita coisa para ser ajustada para que a gente não perca essa oportunidade que está sendo dada por essa demanda maior de energia aqui no Brasil. Mas as coisas estão sendo feitas e pensadas para se ajustar. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem o Ministério de Minas e Energia, né, bastante envolvido, e nós temos a ANEEL, é a agência reguladora, né, do setor elétrico, foi a primeira de todas as agências reguladoras que existem no Brasil, a mais antiga é a ANEEL. Então, a ANEEL, ela é considerada uma agência de excelência, uma agência muito técnica, com um time, né, muito competente, mas é o que eu falei, o ritmo de tudo que é legislação, governo, regulação, ele tem um ritmo mais lento, porque as coisas têm que ser debatidas, a lei precisa passar no Congresso Nacional, então é natural que o debate acabe sendo um pouco mais lento, ao passo que a tecnologia está aí acelerando, então não acompanha. Então, o que a gente está vivendo hoje é que muito da regulação do setor foi uma regulação de um setor de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, e o setor mudou. Então, hoje, o grande desafio é conseguir trazer essa regulamentação para a realidade, mas isso já está acontecendo. Para dar um exemplo, no caso de distribuidoras de energia, e nós estamos gravando aqui em São Paulo, por exemplo, São Paulo tem sido
não só São Paulo, Rio de Janeiro, também outras capitais no sul do Brasil, têm sido alvo de mudanças climáticas grandes, né, essas tempestades, chuvas muito fortes, e sempre isso acaba gerando algum problema na prestação do serviço, né? Isso não é só aqui em São Paulo, Uhum. no sul do Brasil tem acontecido muito também. Então, a agência reguladora, a ANEEL, ela já modificou os novos contratos de concessão. Então, as distribuidoras que estão tendo seus contratos renovados, elas já estão com cláusulas diferentes no que diz respeito à resiliência da linha, aos investimentos em Uhum. manutenção, porque já estão prevendo esse tipo de investimento para resiliência de mudanças climáticas, de eventos climáticos, que não existia no passado. Então, a regulamentação está tentando fazer digamos, essa atualização, mas ainda tem muita Ainda tem coisa um para chão fazer. ainda, Tem, né? tem. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente vai para a nossa dica de leitura, mas agora eu gostaria de saber da Elvira o seguinte: você atua como diretora executiva, atua como integrante de conselhos, atua como integrante de comitês. Em que momento você consegue organizar tudo isso para que os conflitos silenciosos que acabam surgindo por conta dessas posições que você assume, não lhe atrapalhe, né, na hora de tomar uma decisão, na hora de participar de um board? Na verdade, quando a gente aceita posições, seja de conselheira, membro de comitês, ou mesmo posição de diretor numa empresa, você sempre tem que avaliar se você tem primeiro, se você tem tempo para se dedicar àquele órgão, àquela empresa, porque é uma responsabilidade Claro. fiduciária e tal, né? Você tem que, e principalmente no caso de companhias abertas, a gente tem que preencher uma série de informações em que você tem que declarar se você tem algum conflito, né? Se você tem algum relacionamento que, por exemplo, você tem uma empresa que você é fornecedor Uhum. daquela empresa em particular, são situações que não podem acontecer. Então, a governança, ela já exige tudo isso. Então, todas as empresas que hoje eu atuo, eu tive sempre essa precaução, eu não poderia, por exemplo, eu hoje sou conselheira da Neoenergia, que é do setor elétrico, mas eu só entrei na Neoenergia porque eu já tinha saído da Eletrobras há mais de um ano, Uhum. entende? Então, eu já tinha, digamos, cumprido uma quarentena, eu já tinha me desvinculado da minha empresa anterior, e eu não estaria atuando em empresas que são competidoras. As outras empresas que eu atuo também são de setores completamente diferentes, que é uma Embraer, que é setor, né, de aeronaves, você tem a Gerdau, que é um setor de siderúrgica, né, produtora de aço, a Neoenergia no setor elétrico, e tem uma empresa de gás, que é a Copa Energia, que é esse capital fechado. Então, todas são de empresas de segmentos completamente diferentes, em que uma não compete com a outra. Então, esse é um requisito, digamos, básico, né, Uhum. obrigatório. E o dia a dia, ele requer realmente muita dedicação no que você está fazendo. Então, eu procuro organizar muito bem a minha agenda, porque você tem momentos, como principalmente na época de divulgação de balanço, né, ou dos resultados trimestrais, que acaba sendo um pouco mais demandante, porque são várias empresas que você tem que ler os balanços e tal, e se preparar para as reuniões, mas acho que não tem muito Não tem segredo. muita gincana, Não não. tem, é você realmente, nessas coisas a gente tem que seguir regras, a gente tem que ter muita preocupação com transparência, com a nossa própria reputação, enfim. Agora, que dica você deixa para o profissional de administração, principalmente os profissionais que estão chegando agora no mercado, como é que eles devem equilibrar a ambição profissional, né? A gente vê aí muitos jovens entrando hoje numa empresa e já almejando ali lá o cargo de CEO muito rapidamente, sem saber que é preciso ter muito chão, ter muita trajetória, como a Elvira está aqui nos contando. É preciso você, né, preparar todo um terreno para você receber as oportunidades, abraçar as oportunidades, mas tem muita gente aí que não tem É paciência. verdade. Então, que dica você dá para essas pessoas? Olha, eu acho que é uma dificuldade, inclusive dessas novas gerações, porque o mundo hoje é muito acelerado, né? Com essas redes sociais, com esses vídeos de poucos segundos, as pessoas não têm mais paciência para nada. Então, é uma geração que ela já vive nesse ambiente, ela já nasceu nesse ambiente, não conhece a realidade
Sim. Mas não existe essa coisa de uma carreira meteórica que da noite para o dia você já virou o CEO. E assim, tem que tomar muito cuidado, porque também quem sobe muito rápido, em geral, também cai É muito rápido, verdade. né? Porque falta bagagem, falta consistência. É como eu falei agora há pouco, que é igual a você começar a investir para no futuro você ter lá um bom patrimônio, você poder se aposentar, né, com tranquilidade financeira e tal. Não é da noite para o dia, você começa a investir aos poucos, no início você acha que aquilo não rendeu quase nada, você vai olhar a sua conta, poxa, mas só isso. Mas à medida que aquilo vai aumentando, são os juros compostos e o tempo, lá no futuro você vai ver a diferença que faz. E com a carreira não é diferente, você tem que ter um mínimo de paciência de começar e dar, não é que você vai ficar acomodado, como a gente já falou, eu não sou da linha de ficar acomodada, sempre fui mais assim, de tomar iniciativa, né, da minha carreira, tal como a gente já comentou. Então, o que eu diria para os jovens, né, para quem está começando agora, tenha um pouco de paciência, mas tenha as suas iniciativas, então não fique acomodado, estude, leia, assim, hoje as pessoas têm uma preguiça de ler, as pessoas não querem se desenvolver, acham que terminou a faculdade, está tudo bem, não, o mundo está mudando muito, olha a quantidade de tecnologias que a gente tem, hoje a gente está falando de inteligência artificial, a gente acabou de falar de transição energética, dessas questões, hoje tem o assunto das terras raras, tem mudanças geopolíticas, enfim, tem muita coisa acontecendo. Hoje tem muito mais maneiras de estudar e de se manter atualizado do que no passado. Esse podcast é um exemplo, tem muitos outros. Hoje tem muito material gratuito na internet, tem muito material de qualidade, também tem muita coisa ruim, tem que saber procurar, mas tem muita coisa boa. Então, o que eu diria, que é o que eu sempre digo para as pessoas que me perguntam eu sempre falo assim, que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, né? Então, esse negócio de, não, eu entrei, já você se lê. Não, você tem que trabalhar. Então, primeira coisa, gente, trabalha. Tem que trabalhar. Tem que entregar resultado. Assim. Então, essa coisa de gente muito jovem e que já está dizendo, não, estou preocupado com a minha qualidade de vida. Às vezes eu escuto pessoas de 20 e poucos anos falando isso, eu falo, oi? Como assim? Então, assim, o que eu diria trabalhe, estude, tenha comprometimento, né? Tenha responsabilidade, cumpra os prazos que você negociou, né? Mantenha-se atualizado, crie o seu networking, busque mentoria, busque pessoas experientes que podem lhe ajudar, peça ajuda, isso é importante, peça feedback, que as coisas vão acontecer. Para quem trabalha, para quem é sério, para quem é dedicado, para quem tem iniciativa, as oportunidades aparecem. Agora, Elvira, quando você olha para trás, quais são as principais competências, né, você acha que você usou e que te ajudaram na construção da sua carreira? Veja, quando eu comecei, e principalmente quando a gente início de carreira e muito jovem, as competências técnicas, elas acabam sendo, acho que você precisa disso, né? Então, você precisa aprender aquilo que você está fazendo. Então, se você está trabalhando numa área de compras, você tem que entender daquele processo. Você vai para uma área financeira, você tem que entender daquele processo. Você vai para recursos humanos da mesma forma. À medida que você vai crescendo, você começa a ter que desenvolver as chamadas soft skills. Então, isso também aconteceu comigo, né? No início da minha carreira, eu era mais técnica, mais concentrada naquilo ali, e depois eu comecei a perceber que relacionamento era importante, que aprender a fazer networking, que aprender a se comunicar, a construir as alianças, as empresas são ambientes também muito políticos, isso não é só estatal, empresa privada também, então, no meu caso, teve várias coisas que me ajudaram, uma que eu até mencionei aqui logo no início, foi a minha mobilidade, eu sou de Recife, mas eu tive digamos, a iniciativa de me mudar, fui morar em São Paulo, aí surgiu um convite para ir para Brasília, depois surgiu um convite para ir para o sul do Brasil, imagina, eu nordestina, morei em Curitiba, uma das capitais mais frias do Brasil, eu sofri horrores, porque eu achava a cidade muito gelada, mas eu fui, enfim, então são coisas que eu acho que volta sempre ao básico, né? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que, no meu caso, eu tive muita mobilidade, né? E depois, à medida que eu fui crescendo, procurei também me desenvolver nessas habilidades, digamos, soft skills, né? Que eu
eu acho que todo profissional passa por isso. Você começa sendo muito técnico e, à medida que você vai crescendo, você vai percebendo a importância de se relacionar bem, né, de saber O construir que é as muito também alianças. individual, né? Essas habilidades soft skills, vai depender muito de cada um. Depende de cada um, mas depende de você ter o interesse de desenvolver e de aprender. Porque Uhum. muita gente diz assim, eu não sei falar em público. Eu não, sei lá, eu não consigo subir num palco. Eu não sou bom de não sei o quê. Aprende, vai fazer, treina. Porque tem competências que elas são necessárias para você crescer. Sim. Então, começa de você fazer uma autoavaliação, isso é muito difícil, porque, né, a gente olha para dentro e a gente não vê os defeitos que a gente tem, então, nesse caso, procura um coach, contrata alguém que pode lhe ajudar a fazer essa reflexão. Eu mesmo já fiz isso no passado, mais de uma época da minha carreira, eu achei que era importante ter um coach, contratei coach, ou a empresa também, dependendo da empresa, elas têm programas para os executivos. Então, você começa com essa sua autorreflexão, em que você tem que ir pedindo feedback também, você acaba ouvindo, olha, você tem que melhorar nisso, tal coisa. Não. E aí você tem que fazer esse esforço, né? Porque se você também não quer mudar, muitas vezes algumas posições vão se fechar para você, porque se você for percebido como uma pessoa que não se relaciona bem, né, que briga com todo mundo, que não tem nenhum tipo de habilidade, enfim, Difícil. difícil você crescer, né? Então, difícil. é isso. Bom, Elvira, agora a gente vai para a nossa dica de leitura, né? Fique à vontade, pode ser uma dica, podem ser duas dicas sobre o nosso assunto ou sobre um tema que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Bom, eu gosto muito de ler e sempre li muito. Hoje em dia, eu acho que, como todo mundo que vive essa febre aí das redes sociais e do WhatsApp, tudo isso, a nossa atenção tem sido muito disputada e tem sido muito difícil manter o hábito da leitura. Eu tenho buscado retomar, né? E aí eu pensei em alguns livros aqui que podem ser importantes, principalmente para quem está nos ouvindo e que está começando aí na carreira. Um que eu gosto muito e sempre releio é um livro que ele chama, o original é The First 90 Days, e em português ele tem a tradução, que são os primeiros 90 dias, que é um livro que para mim ele é uma bíblia para quando você está ou mudando de função, sendo promovido, ou indo para uma empresa nova, porque ele te dá um passo a passo de como você se prepara para que naqueles primeiros 90 dias você consiga organizar a sua agenda, saber como é que você vai alinhar as metas, tudo com o seu chefe, como é que você se relaciona com seus pares, com a sua equipe, para que você faça um plano de trabalho que diminua digamos, a chance de insucesso, porque se você vai na tentativa e erro, você pode, muitas vezes, cometer erros pela falta de um planejamento e de conhecimento de um setor novo, de uma empresa nova, ou de uma promoção que você teve. Então, esse livro, Os Primeiros 90 Dias, eu gosto bastante, sempre recomendo. Uma outra coisa que a gente não falou hoje, mas que eu também acho importante, quer dizer, até falou tangencialmente, que é a questão de investir, né, de você se preocupar com a sua independência financeira. A gente, quando é jovem, acha que não vai envelhecer, mas a alternativa a não envelhecer, acho que é pior, né? Então, de modo geral, e as estatísticas mostram isso, a longevidade tem aumentado muito, né, a medicina, enfim, os avanços, os cuidados, preocupação com saúde, então a gente vai envelhecer. E se a gente vai envelhecer, é melhor que a gente envelheça não só com saúde, mas também com as condições financeiras para lá na sua velhice, na sua aposentadoria, você não ficar dependendo, enfim, de uma aposentadoria do governo, que a gente está vendo a situação de déficit, não é só do Brasil, né, de vários países, com muita dificuldade de conseguir dar esse bem-estar social para a população, ou você vai depender de caridade, ou você vai ser um ônus para os seus filhos, né, ou você, enfim, vai depender de parentes. Então, eu sempre falo muito da importância de aprender a investir e a cuidar do seu dinheiro desde jovem. Ainda mais porque, como a gente já falou aqui algumas vezes, os juros compostos, né, vão fazer o trabalho deles. Então, tem um livro que é muito bom, que é A Psicologia Financeira, né, um best-seller que volta e meia ele aparece aí também várias sugestões de livros. Esse é um livro muito interessante para a gente entender que investir não é só conhecer
de investimento do ponto de vista técnico, de você saber o que é uma Selic, o que é uma renda variável, o que é uma debênture, como é que se envolve, o que é home broker, não é isso. É a mente, é você também ter a paciência, é você saber os seus impulsos, é você se conhecer. Então, a inteligência, a Psicologia Financeira é um livro que eu recomendo. O livro que eu acabei de ler agora, que é um livro recente, foi o livro De Volta ao Jogo, que conta a história do BTG Pactual. Eu achei interessantíssimo, como eu sou da área financeira, enfim, vivo nesse ambiente de mercado financeiro, mercado de capitais, eu achei excelente, um livro que é um livro grosso, mas que você lê muito rápido. Lucas, muito obrigada, vocês acompanharam aí na nossa edição as capas, os nomes dos autores, a gente faz tudo direitinho, Elvira, para ficar super fácil para você ter acesso às informações, às dicas. Agora, eu gostaria de saber um pouco mais de você sobre como você escolheu a administração, por que que você escolheu a administração? Conta para a gente. A gente faz um vestibular, na época eu tinha 17 anos, a gente não sabe exatamente o que quer, né? Então, acho que teve um pouco de na escola onde eu estudava, tinha aquelas palestras, né, que vinham profissionais para explicar o que faziam e tal. Eu me lembro de ter gostado do que eu vi sobre administração. Teste vocacional. Teste vocacional, uma coisa assim que faziam, Eu gostava de números, então eu achava que eu ia ter, talvez, alguma carreira mais técnica, mas, por outro lado, eu sempre fui muito falante, muito comunicativa, então eu achei que se eu fosse para engenharia não ia ser minha praia. A minha mãe já é falecida, mas na época a minha mãe era uma mulher muito à frente do tempo dela, era muito inteligente e muito estudada, e minha mãe me disse, não, minha filha, você não vai para engenharia porque você é de comunicação, você vai para a administração. E, então, assim, não foi, digamos que tenha sido uma escolha muito consciente, eu era muito jovem, mas quando eu entrei no curso e que comecei a estudar, e de novo, uma época que não tinha podcast, não tinha internet, tinha nada disso, você tinha que ler livro físico, revista de negócio quase não existia naquela época, você tinha a revista Exame, o jornal era a Gazeta Mercantil, que nem existe mais, né, depois veio o Valor Econômico, então eu comecei a ler muito sobre negócios, eu sempre gostei de idiomas, então eu eu estudei inglês desde muito nova, então eu conseguia ler inglês, que era uma coisa que ninguém lia naquela época, eu comecei a comprar muito livro de gestão, e alguns que eu comprava que ainda não tinham sido traduzidos, como eu li em inglês, isso me ajudou, então, lá no curso, eu tive certeza de que eu tinha escolhido a profissão certa, porque, infelizmente, isso não acontece com todo mundo, né? Quantas pessoas se frustram na faculdade e param e começam outra, e, enfim, troca de carreira ao longo do tempo, e no meu caso, eu acho que teve um pouco de sorte também. Ai, que bom. Bom, gente, a gente está praticamente encerrando aqui o nosso bate-papo com a Elvira, um prazer tê-la aqui com a gente. Eu, como uma boa soteropolitana, Elvira, como uma boa recifense, não poderia deixar de trazer aqui uma brincadeira. Não sei se vocês sabem, mas entre Recife e Salvador há uma rixazinha, né? Meu carnaval é maior, isso. Não sei o que é melhor, eu tenho isso, você não tem, enfim. Bahia e Pernambuco, histórico. Aquela história, amo e odeio ao mesmo tempo, exato, né? Exato. E aí eu gostaria de saber, você como uma recifense morando no Sudeste, o que você mais tem saudade? Eu particularmente tenho saudade da cor do céu de Salvador, aquele azul bonito. E você? Sem dúvida, principalmente quando a gente mora em cidades muito grandes, né, como é o caso aqui de São Paulo. Eu tenho saudade, eu acho, primeiro você falou do céu, eu falaria da água do mar quente. Eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, né, 18 anos no Rio de Janeiro, e a água é gelada. Então, assim, eu sinto falta daquela água quentinha do Nordeste, claro, de família, né, são as nossas raízes, eu, como pernambucana, adoro frevo, e quando eu era jovem eu adorava carnaval, então é uma coisa que hoje em dia nem vou mais para carnaval, mas eu gostava muito, então é uma coisa que eu sinto falta, e acho que assim, algumas comidas, algumas coisas, né, de lá. Você sempre está voltando? Eu vou muito, porque eu estou com meu pai bastante idoso, né? Minha mãe faleceu há como quase 3 anos, e aí meu pai ficou viúvo, então eu vou com bastante frequência para dar um suporte, né? Deu para matar a saudade também um pouquinho. Isso. Bom, Elvira, eu quero te agradecer mais uma vez, foi um prazer bater esse papo com você, você é uma simpatia, e gostaria de te convidar aqui
Para próximas edições, a Elvira está aqui com a gente, falando sobre outros assuntos. Como eu falei, a Elvira é administradora registrada aqui no CRA São Paulo, o que nos dá muito orgulho. Quem quiser te acompanhar depois aqui do nosso programa, onde é que te encontra? No LinkedIn. É a rede que eu mais utilizo, procuro estar sempre atenta e faço algumas postagens, não com tanta frequência, porque os muitos compromissos profissionais, mas você me acha lá, Elvira Presta, no LinkedIn. Bom, gente, muito obrigada para você também, viu, que ficou conosco em mais uma edição aqui do ADM Cast. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer sempre receber você no canal a serviço da administração. E você, se estiver me ouvindo pelo Spotify, também é um grande prazer. Não esqueça de seguir as redes sociais do CRA São Paulo, de nos seguir no Spotify, de se inscrever no canal, deixar seu like, seus comentários. Inclusive, é nesses comentários que você pode sugerir novos nomes, pode sugerir novos assuntos. Combinado? Toda quarta-feira um episódio novo para você aqui no canal a serviço da administração. E eu espero você no próximo ADM Cast. Tchau, tchau.